aula de hoje. Estamos gravando, como dito. Só para constar, o trabalho eu já iniciei a correção, já está quase finalizado, falta só acertar algumas coisinhas da edição do vídeo mesmo, para postar, que essa semana foi uma semana bem cheia de bancas. Banca de qualificação, prazos para entrega, para correção de monografia, foi uma loucura. Mas encerrou tudo e agora fica mais fácil. O tema da nossa aula de hoje é o relacionamento do direito com as ciências afins. Porque, assim, a gente já falou várias vezes, né, que o direito é uma manifestação, é um espelho da sociedade. Ele trabalha com a sociedade, com a forma pela qual a sociedade se manifesta suas vontades. Nesse particular, a sociedade ela não é estanque, você não consegue manter ela dentro de caixotinhos. Né? Não, ao contrário do que fala a música, não é cada um no seu quadrado. A gente se interrelaciona, se entrelaça, existe uma relação, e existe uma relação também entre as ciências. E o direito, por se relacionar com toda a sociedade, ele acaba se correlacionando também com todas as ciências. Então, é preciso que o direito ele consiga se interrelacionar com tudo. E esse interrelacionamento, ele se dá em duas formas. Uma forma, que é uma forma mais prosaica, digamos assim, é baseado nas relações realmente de necessidade. Então, é muito comum que, ao julgar um caso que envolva fisco, tributos, contabilidade, essas coisas, o juiz que não tem conhecimento, não tem obrigação de ter conhecimento na área tributária, na área contábil, ele vai se socorrer de um contador, ele vai se socorrer de um profissional da área. Ele vai nomear um perito, ele vai nomear alguém que seja hábil naquele mistério. Eu não gosto de falar essa palavra, mas não me faltou outra. Então, ele precisa realmente definir que as relações dele. É também muito comum casos de saúde. Os casos de saúde, o juiz não é médico, o juiz não, então vai ser perito, vai ser... Né, ele não tem competência técnica para julgar, para discutir sobre um assunto no qual ele não domina. E isso é muito tranquilo, isso é muito natural, não existe nenhum erro, nenhuma falha, nem dos magistrados, nem dos advogados em trabalharem com isso. Isso é muito, muito comum. Para vocês terem uma ideia, hoje o TJ ele tem o chamado NAT, que é o Núcleo de Apoio Técnico, que ele visa dar estrutura. Existem médicos, peritos, pessoas farmacêuticos que trabalham especificamente para dar pareceres. Então, o juiz manda a documentação para o NAT, esse Núcleo de Apoio Técnico, e eles vão dizer algumas coisas que possam ser por documentos. Né? Então, assim, vai conceder uma liminar, por exemplo, que é uma decisão imediata, uma decisão rápida, sem provas. Não pode esperar. Então, tem documentação, normalmente com relação a licenças, afastamentos e a medicação. Entrou com um pedido para uma medicação. Beleza, então vai para o NAT e leva ali, tem essa medicação aqui, ela é essencial, tem que ser essa aqui mesmo. Então, já dá liminar, e depois, com o tempo, vai ser feita uma perícia, vai ser avaliado se realmente ele precisa o paciente precisa daquela medicação, o médico perito vai analisar pessoalmente. Mas existe todo um contexto. Por outro lado, né, numa outra esfera de atuação, o direito ele se relaciona com outras ciências numa situação muito mais... como é que eu falo? Muito mais interdisciplinar mesmo. Ele vai se correlacionar com outras ciências de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva. Na verdade não é muito mais clara e objetiva, é justamente o contrário. É mais intrínseca, é numa relação um pouco mais
de essência, do seu conteúdo, a sua fonte e como que essas ciências vão interferir não só na atuação prática do magistrado, dos operadores do direito, mas na construção do direito como um todo, tá? na lógica do direito. E é essa que a gente vai estudar hoje, porque essa relação mais prosaica do direito, essa mais prática do direito com as ciências, ela é do dia a dia, né? E ela é muito baseada em falta de capacidade técnico-científica dos operadores do direito para atuar em uma determinada área. Eu lembro que assim, teve um caso bem emblemático, um magistrado aqui de Comodoro que ele começou a julgar ações de revisão de contratos bancários. E as sentenças dele eram muito longas, muito detalhadas, com taxa de juros e aspectos contábeis e tal. E foi questionado isso, né, em grau de recurso, né, qual a competência que o magistrado tinha para fazer isso. Aí ele falou, não, a arguição dele foi simples, eu tenho formação em contabilidade e experiência com contratos bancários, porque eu fui bancário durante 20 anos, 20, 15 anos, um negócio assim. Então ele tinha competência técnica para isso. Aí ele dispensava o uso de um contador. Mas é uma situação pontual. De repente você acha aí um juiz que é médico, formado, que pode fazer ele mesmo a perícia. Acho bastante difícil o cara estudar bastante para ser médico e juiz, mas vai que, né? Agora, essa questão das relações do direito com outras ciências, na sua essência, na sua formação, ela importa mais para nós aqui na introdução ao estudo do direito, porque ela realmente vai trabalhar com a essência do que é o direito, né? A construção propriamente dita do direito. E não tem como a gente não começar com a filosofia do direito. O que é filosofia? A gente já estudou, né, a gente já falou muito sobre isso, mas a filosofia, ela é uma ciência feminina, Felipe. Ela é, acima de tudo, o amor pelo conhecimento. Né? Então, é o conhecer pelo conhecer. Tá? É o conhecimento, é o prazer que a pessoa tem em estudar, em conhecer, em discutir, em debater. É o prazer do conhecimento. E a filosofia do direito, ela se baseia justamente no contexto de você entender o direito em sua essência mais profunda, em você entender o direito como aquilo que é construído pela sociedade, aquilo que é regido e trabalhado na sociedade, nas relações sociais, na construção da origem do direito. Existe uma questão, quando a gente pensa em filosofia do direito, que é a seguinte: a filosofia do direito, né, o direito como um todo, na verdade, ele precisa ser estudado em suas causas e suas consequências, sua origem e as suas repercussões. Então, a gente tem, hoje em dia, uma formação, às vezes, muito travada, muito fechadinha, daquilo que é o direito em sua aplicação prática. A gente tem universidades, tem cursos de direito que focam muito nessa formação, na formação prática do direito, na formação de atuação. O problema de você ter isso é que quando a pessoa, esse formado, se deparar com uma situação que não faz parte do cotidiano dele, ele não sabe como agir. Se não tiver lá preto no branco escrito na lei, ele não consegue trabalhar. E ele não consegue fugir da lei, inclusive. Porque a filosofia do direito, ela é capaz de te mostrar qual o objetivo por trás daquela lei. Qual a lógica por trás daquela lei. Então você consegue entender. Você consegue entender, por exemplo, que determinadas leis, apesar de terem uma lógica bastante interessante, ela não tem uma aplicação prática útil. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar, por exemplo,
o código, a reforma que houve no Código Penal em 2009, se não estiver enganado. Eu vou trocar aqui a apresentação para vocês verem. Vai aparecer tarjadinho, porque não tem como a gente fugir, tá? Mas, originalmente, o Código Penal trazia no artigo 213 constranger a mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Pena, reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo único, se ela for menor de 14 anos, reclusão de 4 a 10 anos. Depois foi aumentada para 6 a 10 anos. Ok? Então, qual que era o objetivo? Constranger, né, mulher, não podia ser nenhuma outra vítima, a conjunção carnal. O que é conjunção carnal? É o sexo vaginal. Penetração do pênis na vagina. Só isso. Mediante violência ou grave ameaça. Ok. E aí você tinha o atentado violento ao pudor, que era constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Resultado. O atentado violento ao pudor era constranger alguém, ou seja, qualquer pessoa poderia ser vítima, mediante violência e grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, qualquer outra prática sexual. Qualquer outra coisa em que houvesse uma obrigatoriedade. Então, digamos que a pessoa estuprou uma mulher, por exemplo, né, e obrigou ela a fazer sexo oral e sexo vaginal. Ele incorre aqui em 2 crimes, tá? Incorria, né? 213 e 214. Ou seja, a pena dele, em 2009, ele estava aqui, ó, de 2 a 7 anos. Ela começava em 5 anos, porque eram 2 crimes diferentes, tá? Só que, com a reforma, a reforma que foi feita pela Lei 12.015, ela é muito interessante. Ela traz, a Lei 12.015, ela ressignifica tudo, ela altera o nome, que era crimes contra os costumes, para crimes contra a liberdade, crime contra a dignidade sexual. Então, muda, já altera essa temática machista, tudo. Só que no crime de estupro, especificamente, eles juntaram o 213 e o 214 só em um artigo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com eles pratique outro ato libidinoso. Ou seja, agora é um crime só. Enquanto as condutas poderiam conjurar aqui 2 condutas diferentes, agora é um crime só. Então, altera a sistemática de toda a apuração. Por que eu estou falando disso? Qual que é a utilidade disso para a gente? A utilidade disso para a gente é vocês entenderem que a gente está analisando não a lei em si, a estrutura legal, mas o conceito de por que foi feito. E com base nessa estrutura de por que foi feito, a gente pode fazer correções se for necessário. E isso só vai ser feito através da filosofia do direito, da construção filosófica do direito, que vai nos mostrar, né, como que funciona o direito, como que o direito se organiza, como que o direito se estrutura. E o Miguel Reale Júnior, que é um dos maiores autores de direito do Brasil, ele define a filosofia do direito como uma perquisição permanente e desinteressada das condições morais, lógicas e históricas do fenômeno jurídico e da ciência do direito. O que é perquisição? É uma indagação, um questionamento.
permanente, porque ela nunca pode parar. Você nunca pode deixar de se questionar, você nunca pode aceitar aquilo como uma questão definitiva. Até porque, como eu já disse, a sociedade ela é mutável, a sociedade ela trabalha em função de mudança. Aquilo que é aceitável no momento deixa de ser aceitável no momento seguinte. A gente discutiu isso, isso já foi discutido amplamente. Nem tudo que é legal é moral, é justo, porque às vezes a lei não está acompanhando a sociedade. E nem tudo aquilo que é ilegal é imoral. É incorreto, é injusto. Então ela tem que ser permanente, ela tem que ser desinteressada, porque o interesse sempre visa uma resolução de um caso, de uma situação. Para você estudar filosoficamente o direito, você tem que estudar o direito sem ter um caso, sem ter uma ponta. Ele é altamente teórico e abstrativo. Você tem que buscar essa discussão da filosofia do direito pelo simples prazer de estudar direito. E essa inquirição, esse estudo das condições morais, lógicas e históricas, você pensa que é moral, porque a gente está falando de justiça, a gente está falando de sociedade, a gente está falando dessas relações de ética e moral. Ela tem que ser lógica, porque ela tem que fazer sentido, né? Não tem sentido você entrar numa discussão inexistente, desnecessária. Não tem sentido, por exemplo, você discutir no meio do Mato Grosso, você fazer uma discussão sobre, sei lá, dinossauros, sobre o direito de preservação dos dinossauros. Tem algum sentido, tem alguma lógica fazer isso? Claro que não. Então... E ela tem que ser histórica, porque não dá para desvincular o direito da história. Na verdade, a história é uma das coisas mais importantes que existe para a sociedade. Eu sou um eterno crítico. Já disse isso algumas vezes, não sei se eu disse aqui, mas eu sou um grande crítico da americanização, tá? Dessa coisa de você colocar os Estados Unidos como um farol para o mundo e tal. Eu gosto muito de cinema americano, mas às vezes dá um nojo, porque tudo acontece nos Estados Unidos. O mundo tem 190 países, se eu não estiver enganado. Se não tem, está bem perto disso. Os Transformers só caem nos Estados Unidos. Os vampiros lá do Crepúsculo é só nos Estados Unidos. Aí foi para a Europa e voltou. Aí tá tudo nos Estados Unidos. Tudo acontece nos Estados Unidos. É incrível. Né? Nada muda. E raramente tem um motivo para isso. Né? O mundo inteiro funciona em função dos Estados Unidos. Adoro. E, por outro lado, eu sou obrigado a reconhecer que eles têm pelo menos algumas coisas muito interessantes. E uma em especial me chama a atenção, e ela é essencial. Os Estados Unidos preocupam-se muito com a sua própria história. Se você pegar um garoto aí de 14, 15 anos, ele sabe de cor o nome de todos os presidentes americanos. Tá? O primeiro presidente americano é de 1700 e lá vai bolinha. Tem 50 presidentes americanos, eles sabem todos, conhecem a história de todos. Se eu perguntar hoje para vocês quem foram os 4 primeiros presidentes brasileiros na ordem, é muito capaz de ter gente que não vai saber. Eu nunca me lembrava dos... Eu sempre me lembro dos 2 primeiros, os outros 2 eu fico na dúvida. Tá? Então, assim, a gente não conhece a nossa história, infelizmente. E quem não conhece a história está fadado a repeti-la, é sempre. Isso é simples. E a gente precisa entender a nossa história. E a nossa história jurídica também é essencial. A gente tem que entender o que levou cada situação, o que nos levou a estar hoje onde a gente está. Por exemplo, é muito comum você ouvir críticas à Constituição, porque a Constituição ela é muito branda, ela é muito boazinha, ela é muito não sei o quê. É legal. Porque eu tinha que obrigar preso a trabalhar. Aí você fala assim, mas é inconstitucional você obrigar o preso a trabalhar. A Constituição, isso eu estou falando porque eu já ouvi. Mas a Constituição é muito mole, é feita para bandido. Então, não é feita para bandido. A Constituição fez 33, 34 anos. 33 anos ela fez agora, alguns dias atrás, ela fez em outubro, e ela é construída com base numa história da ditadura militar, do golpe militar.
onde os direitos civis e políticos eram vilipendiados, onde não havia estabilidade de carreira, onde você não tinha condição nenhuma de ter autonomia filosófica, sociológica e ideológica. A Constituição veio para suprir essa lacuna. Quem era a massa carcerária em 1888? Preso político. E mesmo quando não tinha os presos políticos, tinha muita gente que tinha sido solta, mas ainda vivia sob essa espada no pescoço o tempo todo. Então tem uma lógica, tem um sentido. Ela se aplica hoje? Aí que tá. Talvez ela não se adeque à realidade social que a gente vive hoje, justamente porque a gente evoluiu, a gente mudou. Hoje não existe mais preso político. Você pode dizer que sim, mas não existe. Hoje não existe, graças à estabilidade, você tem uma estrutura estatal que permite que um funcionário possa defender qualquer ideologia que ele queira e fazer o seu trabalho tranquilamente. Que ele não se prenda a ter que agradar um ao outro. Estão querendo acabar com isso. Talvez a nossa Constituição não seja tão atrasada, e tão flexível e tão boazinha quanto a gente pensa, quando a gente pensa nas mudanças que querem fazer com ela e para o rumo que querem levar a nossa Constituição. Depois da filosofia do direito, uma das ciências afins, ciências irmãs do direito, é a ciência do direito. O direito é um grande campo, né? Então, a ciência do direito, ela vem para estudar o direito, não enquanto lei, não o direito positivo, não aquele direito de uso pragmático diário, mas o fenômeno jurídico, como que aquele fato social se tornou um fato jurídico. E ele vai trabalhar sempre em função de marcos, de balizas espaçotemporais. Então, você não tem como, na ciência do direito, tratar isso de forma abstrata, deslocada. Então, não dá, a ciência do direito, tá, que estuda, por exemplo, as relações do que é escravidão. Como definir a escravidão? E aí a gente precisa colocar isso dentro de uma estrutura temporal e espacial hoje. Se a gente for pensar em escravidão até 1889, quando foi assinada a Lei Áurea, jamais a gente vai ter escravidão hoje. Imagina! Que isso, escravidão? Não. Onde que você já se viu escravidão? No Brasil? Para, não. Onde que tem gente presa no Pelourinho? Presa tomando chibatada, não sei o quê? Pessoa sendo comprada e vendida? Não, isso não existe. Ótimo. Tira desse contexto e coloca num contexto atual. O que seria escravidão? Escravidão é você não pagar salário, ou como um deputado federal de Mato Grosso propôs. Eu não me lembro quem foi, o nome exatamente. É um oralista desses perdidos aí, acho que não se... o Neri Geller. Né? Se eu não estiver enganado, foi o Neri Geller. Depois eu vou dar uma olhada com mais cuidado. Se eu não estiver enganado, acho que foi o Neri Geller mesmo, que propôs pagar os funcionários de fazenda com água e abrigo, com comida e abrigo. Você dá comida, dá abrigo e tá bom. Tá pago. Isso é escravidão, pô. Tá? Isso é escravidão. Porque isso é escravidão ou comunismo, vai depender da forma como você entender. O curioso é que não era comunista, né? O deputado.
mas é basicamente escravidão. Numa sociedade capitalista que a gente vive, a gente quer ganhar dinheiro para comprar as coisas que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Escolher o que vai ter. É você pagar alguém com alimentação e hospedagem e não dar dinheiro para ele, ou ainda você pagar para ele e cobrar, igual a gente já viu, talvez de forma mais comum. Os caras pagam um salário, supostamente, e aí cobram dos caras aluguel, água, comida, sabão em pó, roupa, cobra aluguel da enxada, cobra tudo. E aí a dívida se torna maior do que o ganho, né, e fazendo com que a pessoa não possa sair de lá, e isso é considerado escravidão. Mas isso num contexto temporal atual. Você coloca isso num contexto temporal. Aí você pega aí, sei lá, cara passando fome, né, um cara miserável, desses países subdesenvolvidos da América Central, por exemplo. Se você oferecer para ele trabalho mediante paga de abrigo e comida, talvez ele considere isso uma grande vantagem, porque ele não tem abrigo nem comida, está morando na rua. Então a gente precisa estabelecer tempo e espaço. No Brasil, isso é um absurdo. No Brasil de hoje. Em contrapartida à ciência do direito, você tem a teoria do direito, que a teoria do direito é a abstração. A teoria do direito é a essência abstrata. Aí ela está desvinculada completa e totalmente da lógica de tempo e espaço. Aí ela é genérica. Aí ela vai se relacionar muito mais com a moral social, né, e o conceito. Né? Aí vai a teoria, é aquela essência do direito, é aquela origem do direito. Aí você vai ter no direito canônico, você vai ter uma origem, no direito positivo, você vai ter uma origem. Né? E são aquelas teorias que são destrinchadas, principalmente por autores e doutrinadores, que vão poder trabalhar, que vão poder discutir teoricamente. A gente estudou no nosso... Quando a gente fez as escolas jurídicas, a gente falou da escola marxista, né? E aí a gente falou da economia. A economia, ela é... Oi, Jefferson, pode falar. Boa noite, professor, beleza? Boa noite. Teve um professor de história que me falou uma vez que, no contexto atual, é errado usar o termo escravidão, que diz que ela foi abolida em 1888, e de lá para cá a gente tem que usar o termo análogo à escravidão. Você pode me confirmar se realmente isso é verídico? Então, o termo, hoje no Código Penal, a questão da escravidão. O que seria escravidão? Você prender, privar uma pessoa do seu direito à liberdade de ir e vir e obrigá-la, sob meios de coação física, a empreender trabalho sem nenhum tipo de remuneração. Isso é escravidão. Dizer que a escravidão não existe é a mesma coisa de dizer que todas as conchas do mar são cinza. Você viu todas? Não. Então não dá para a gente dizer com certeza, com absoluta segurança, que não existe escravidão no mundo. Você não tem certeza de todos os lugares. É extremamente improvável. No Código Penal, tá lá a redução à condição análoga à escravidão. Esse é o crime. Você escravizar alguém, pura e simplesmente, que seria essa questão mais, digamos assim, essencial, né, mais fechada, isso seria até um crime contra a humanidade, não seria nenhum crime penal. Isso extrapolaria a esfera penal normal. Então, seria julgado de uma outra forma. Esses exemplos que eu dei, eles são... Você realmente utiliza essa... você utiliza essa ferramenta, essa nomenclatura de
condição análoga à escravidão. Mas isso, tá, é também uma discussão extremamente teórica e extremamente desnecessária, porque é escravidão. A verdade é que é escravidão. A partir do momento em que você impede uma pessoa de ir e vir, a gente viu o caso da mulher que morou 15 anos na casa da patroa, não ganhava salário, ganhava comida, tá? Ah, não tinha maus tratos, não tinha, mas aquilo era escravidão. Tá? Não dá para dizer que não. Então, existe uma linha teórica mais antiga até, que ela tenta dar uma pintada de cor-de-rosa nas situações para que elas não pareçam tão ruins. Né? E existe também uma linha teórica que voltou a ganhar força, ela foi muito forte nos anos 90 e voltou a ganhar força nos últimos 4 ou 5 anos, que é de um apagamento histórico mesmo. Tá? A ideia é que você remodele a história. E aí, nesse processo de remodelação da história, escravidão seria a escravidão negra. Tá? Escravidão dos pretos. Só que isso está completamente errado. A própria palavra escravo é uma corruptela de eslavo, que eram os povos nórdicos, os povos eslavos eram os povos nórdicos, que se tornaram escravizados pelos romanos na Idade Antiga. Então, os primeiros escravos, as primeiras pessoas escravizadas de forma nacional, de forma por conquista regional, eles eram louro de olho azul. O conceito de escravo negro, ele é bem mais recente. Ele é bem mais novo. Então, na verdade, você fala, redução do cidadão à condição análoga à escravidão. Isso é dourar a pílula, é tentar colocar numa ótica mais bonitinha algo que é completamente impensável, porque é escravidão. Quando a gente pensa a história, a gente tem que pensar isso num contexto histórico e temporal e localizado, a gente vai saber que se a pessoa tem um emprego, digamos assim, né, um trabalho em que a remuneração dela não é suficiente para pagar os custos para ela se manter ali, e ela não pode sair, porque se ela sair, ela tem uma dívida contraída e vai morrer, isso é escravidão, isso não tem outro nome. Então, você pode dizer que é condição análoga ao escravo, isso é muito bonitinho para a gente negacionista da história, para a gente que quer remodelar a história, mas é escravidão, pura e simples. Respondendo a pergunta do João, na verdade, não. Tá? O habeas corpus ele é uma ferramenta para você garantir o direito de ir e vir de uma pessoa que esteja na iminência de sofrer uma limitação juridicamente válida. Tá? Então, assim, a pessoa, o Paulo Guedes vai depor no Congresso sobre o caso das offshore. Como que ele, ministro da Economia, é dono de empresa que ganha com a desvalorização do real, sendo que é a política dele que desvaloriza o real. Aí ele acha que o que ele fez pode e deveria botar ele na cadeia. Então, existe uma previsão jurídica, porque ele cometeu um ato ilícito de se não ilícito, no mínimo imoral, mas tecnicamente é ilícito porque ele é proibido de ter qualquer tipo de movimentação e participação em empresas econômicas cujo trabalho que desenvolve no Estado possa influenciar o lucro dessas empresas. E ele fala, não, de repente os caras vão me prender lá. Essa prisão ela seria legal. Ela teria um fundamento jurídico. Então, cabe um habeas corpus para evitar que ele seja preso. Ou depois ele ser preso, igual o Daniel Silveira, né, que estava preso por crime de racismo e por atentado à Constituição. Era uma prisão legal e válida. Aí você vai lá e fala, não é bem assim, existem motivos, ele pode ser solto, ele pode ganhar uma liberdade provisória, e você entra com um pedido de habeas corpus para poder suspender, impedir ou revogar uma decisão com fundamento jurídico, uma decisão legal que prendeu. A prisão por dívida não tem nenhum fundamento legal. Não se prende ninguém por dívida. A exceção, claro, da prisão por dívida alimentar no caso de pensão.
alimentícia. É a única prisão por dívida permitida hoje no Brasil. Então, essas escravidão por dívidas, isso é ilegal. A pessoa tem outras formas de cobrar. Executa, entra com uma ação meritória, sei lá, dá seus pulos. Mas tem, então não cabe habeas corpus, porque a habeas corpus só cabe quando a decisão que determinou a prisão, ela tem um fundamento jurídico. E ninguém pode privar ninguém da sua liberdade de ir e vir sem que tenha uma decisão judicial, tá? Salvo em prisão em flagrante. Só. Mesmo assim, tem regras para prisão em flagrante, que é conduzir o flagranteado imediatamente para a polícia. Então não tem muito o que fazer. Essas questões de escravidão por dívida, prisão por dívida, isso, o fato de você prender causa a prisão de quem prendeu. Então não cabe habeas corpus, porque é uma prisão injusta. Você levantou a mão, Jefferson, de novo? Pode falar. Jefferson, você levantou a mão ou não? Oi, professor. Você chegou a levantar a mão de novo? Isso, levantei. Eu estava vendo uma matéria aqui na internet, foi igualzinho que o professor me falou. Escravidão e análogo à escravidão é a mesma coisa. O que diferencia é que escravidão, esse termo, era num período em que era legalizado pelo Estado, entendeu? Ou seja, o Estado permitia isso. Aí hoje a gente usa-se o termo análogo à escravidão porque não é permitido perante ao Estado, entendeu? É basicamente isso que ele me explicou na época. Pois é o processo de ressignificação histórica. Ah, não, a escravidão era permitida. Tá, era permitida, mas e daí? Né? Se a gente for olhar a legislação antiga, tem muita coisa que hoje a gente não poderia fazer. Certo? Se a gente for olhar, por exemplo, se a gente for pensar nisso, né, por que a gente não pode, a gente não deve usar, igual o presidente do Instituto Palmares já falou, não se deve falar em escravidão porque não existe escravidão, porque a escravidão era permitida, condição análoga de escravo. Beleza, então vamos usar com base em uma legislação anterior, né? Então, nesse caso, nenhuma igreja que não seja católica poderia ter um templo grande que se anunciasse, porque era proibido. Você tinha liberdade de culto desde que o lugar onde o culto se realizasse não deixasse claro a sua intenção. É a mesma coisa. Então, nenhuma igreja evangélica poderia ter placa na frente da igreja. Isso é correto? Não, claro que não. Claro que a pessoa tem o direito de entrar, de ver que ele tem uma igreja, entrar ali e ter a sua liberdade religiosa à vontade. Tá? Então, a escravidão, por mais que ela fosse legalizada, ela era horrível. Você comercializar pessoas como se fosse gado, tá? Você comercializar, você tratar as pessoas como se não fosse gente, isso era horrível. Então, o objetivo de você fazer essa separação entre escravidão e condição análoga de escravo é você tentar... O Brasil tem um problema muito sério com isso. O Brasil tem um problema muito sério com enfrentar os seus fantasmas. Tá? Ele não tira a sujeira debaixo do tapete. A gente não enfrenta o fantasma da escravidão. A gente não pensa, não repensa. E por não repensar, a gente não consegue entender as questões que isso gera. Então, é justamente por a gente não discutir, por exemplo, a escravidão, que até hoje a população preta ocupa 80% das prisões no Brasil. É por isso que a população preta atinge mais de 80% das mortes por polícia no Brasil. É por isso que foi um preto que foi alvo de 80 tiros do exército no Rio de Janeiro. É por isso que é um preto que foi morto quando estava furando uma parede, porque confundiram a furadeira com um revólver. É por isso que é um preto que foi morto porque estava carregando um guarda-chuva, acharam que era uma espingarda. É um preto que foi morto quando ia para o carro, um aluno preto que foi morto quando ia para o carro, porque acharam que ele estava roubando o carro, porque o cara era aluno de medicina, ganhou um carro do pai de presente, tomou 4 tiros pelas costas de um policial que achou que ele estava roubando o carro. É por isso que uma pessoa preta é seguida no shopping,
Até hoje. É por isso que o racismo perdura muito forte no Brasil, porque nós nunca discutimos o racismo, nós nunca debatemos o racismo, nós nunca debatemos a dívida histórica que eu, homem, branco, de classe média e hétero, tenho com todas as questões das minorias brasileiras. Tá? Não se discute o privilégio estrutural que a gente tem. A maioria de vocês, eu não sei o fenótipo de vocês, porque não tem aqui, mas vocês me veem toda quinta-feira. Vocês percebem que eu sou branco, sou um homem, eu falo para vocês que eu sou de classe média baixa, não sou rico, não sou, mas eu também não sou pobre. Bom, eu tenho um computador, eu tenho uma tela auxiliar, eu tenho internet de alta qualidade. Isso prova que eu tenho uma condição financeira razoável. Sou hétero, o que não deveria dizer nada, mas diz. Tenho o que pode ser considerado uma família tradicional. Eu sou um cara privilegiado e ponto. E enquanto os outros, na mesma situação que eu, não entenderem que são privilegiados só por serem quem são, só pela carcaça que tem, a gente não vai conseguir entender a sociedade e entender a dívida histórica que nós temos, sim, com a população marginalizada, com as minorias, que nem é minoria mais. Tá? Nem é tão minoria assim. É minoria na representação de poder, é minoria nas representações estatais, é minoria na representatividade social, mas não é minoria na população absoluta. Tá? Esse é o problema. Exatamente, consciência de classe, Jefferson. A gente precisa entender consciência social. E parar de achar que fazer caridade é a mesma coisa que justiça social, porque não é. Você ir doar uma cesta básica no Natal e aí não aceitar, ficar chateado e reclamar que tá cheio de gente, de pobre viajando de avião com você no aeroporto, isso é fria. Tá? Isso tem uma relação muito séria com a questão da economia. Tá? A economia ela é a mola do mundo, é a mola mestra do mundo. Tá? E, olha, coitado de quem realmente acredita na esparrela, na mentira, na falácia de que existe um complô comunista para tomar o Brasil e o mundo. Tá? Isso não existe. Vou ser bem claro para vocês. Isso não existe. Qualquer um que diga isso ou é ignorante do ponto de vista, não ignorante uma ofensa, mas ignorante de não saber de estrutura política, ou está tentando enganar você. Então não se deixe enganar. Lá na ditadura militar, lá em 1964, você pelo menos tinha uma meio esfarrapada, porque você tinha uma potência que se dizia socialista, que é a União Soviética, que não era socialista. Deixa isso bem claro. De novo, acho que já falei isso aqui. Nunca houve na história do mundo nenhuma nação realmente socialista. O que a gente pode ter tido são ditaduras que usavam um conceito, usavam algumas ideias marxistas, algumas ideias do socialismo, para justificarem atrocidades que cometiam. Tá? Mas não passa disso. Mas dizer que existia socialismo, que existe socialismo, não existe. Porque o socialismo, ele exige um desprendimento do homem, do ser humano, que nós não temos. Que é o desprendimento de não ter e não querer ter mais do que o outro. De você aceitar só aquilo que você merece. Não é o que você merece, é o que você precisa. E não discutir sobre o que você merece. E isso não existe, ninguém quer. Tá? Eu não quero, eu quero uma caminhonete. Eu sonho em comprar uma caminhonete. Eu sonho um dia. Eu preciso de uma caminhonete? Não, é claro que não. Não preciso botar nada nessa caminhonete. Para que eu vou ter caminhonete? Para gastar dinheiro com IPVA. E com diesel. Só isso. É só para bonito, mas eu quero do mesmo jeito.
Eu quero uma casa confortável. Preciso? Não, não preciso. Eu poderia ter uma casa mais simples do que a que eu tenho, mas eu quero. O eu querer faz parte do ser humano. Então, e aí ficam criando essa história de comunismo, tá? Que não existe, nunca existiu. Mas pelo menos em 64 tinha uma potência militar, tecnológica, econômica, que estava espalhando a sua influência pelo mundo, sim, com um viés supostamente socialista. Hoje, nem isso tem. Ou vocês vão me dizer que Cuba vai dominar o mundo. Porque a China só é comunista dentro da China. Se relacionou com o resto do mundo, é comércio. É comércio e comércio. É capital com força. Tá? A China só é comunista lá dentro da China e para explorar e manter o povo sob controle rígido de uma ditadura. Então, não existe comunismo. Tá? Esses dias eu estava discutindo com a minha esposa, inclusive, podiam, pelo menos, achar um inimigo novo. Achar uma desculpa menos esfarrapada para tentar achar o inimigo do Brasil e da direita e da não sei o quê. Tá? A própria esquerda já sabe que socialismo já não existe. Existe um projeto, uma discussão para ressignificar o termo socialismo, para se adaptar ao que seria algo como social-democracia. Então a economia é a mola mestra do mundo. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer subir. Todo mundo quer ascender socialmente. Tá? E isso se dá excessivamente pela necessidade de sobrevivência e vivência. Já dizia o provérbio em latim, primo vivere, dendi filosofare. Primeiro se vive, depois se filosofa. Tá? E aí, Karl Marx, em seu livro O Capital, ele estuda as relações econômicas e jurídicas, tá, e do direito, ele diz o seguinte, que o direito seria uma superestrutura ideológica condicionada e prevista por uma infraestrutura econômica. Ou seja, a estrutura econômica quem sustenta a estrutura jurídica. E isso está valendo até hoje. Isso existe até hoje. A gente viu ontem um exemplo claro disso, quando 323 deputados votaram a favor da PEC do calote. Por quê? Porque esse dinheiro, tá, que vai... Não vai para o Auxílio Brasil. Tá? Os caras estão abrindo um buraco no orçamento para encarar 40 bilhões de reais. Que primeiro poderia ter sido feito mediante medida provisória, porque é auxílio. Não precisava de PEC. Segundo, precisa de menos de 400 milhões para ser implantado em relação ao que o orçamento atual. Ou seja, onde é que sobra esses 39 bilhões e 600 milhões de reais? Em emendas. Que era para ser emenda do relator, chamada emenda limitada, agora vai voltar para o governo. Então, para quê? É para o orçamento secreto. É para liberar emenda, para que os deputados e senadores possam investir uma boa parcela de dinheiro em curral eleitoral, nas suas bases eleitorais, possam botar dinheiro o ano que vem à torta direito para se reeleger, passa 3 anos sem fazer bosta nenhuma, no ano da eleição resolve começar a fazer obra, fazer não sei o quê, bota dinheiro e faz isso e aquilo, e outra parte em bolsa para pagar a campanha. Tá? Quem que comanda isso? Quem comanda isso é a elite industrial, a elite industrial e comercial do Brasil. Não é à toa que a gente tem a maior parte da bancada nosso Congresso, formado por empresários, fazendeiros e políticos de carreira. A minoria que está lá faz parte das classes mais baixas. Não tem um gari, por exemplo, eleito. Não tem um auxiliar de serviços gerais eleito naquela bosta. Não tem. Então a estrutura... Por que mas você está falando da política? Eu falei, sim, eu estou falando da política que faz as leis. Tá? O que eles estão fazendo é jurídico. A PEC do calote é jurídica. E de onde é que eles estão tirando? Estão tirando dinheiro daquilo que já foi definido pelo judiciário como direito
das pessoas. Principalmente, no caso da PEC, do calote, principalmente dinheiro de professores. Que aquele dinheiro era para ser colocado na formação de professores. É o Fundef, que vai ficar para 2000, vai ficar parcelado em 3 vezes, para a última parcela ser em 2036. Tá? Então, queira ou não, a economia, ela é a mola mestra e ela é quem gerencia o direito. Não deveria, tá? Não deveria. Mas, quer ver um outro exemplo, esse um pouco mais antigo? Nós exportamos na faixa de 20 bilhões de reais de soja. Tá? 20 bilhões de reais de soja para a China. Eu vou fazer uma conta na calculadora, porque não vou nem tentar fazer esse troço de cabeça. Hoje, o ICMS dos produtos no Mato Grosso, se eu não estiver enganado, é 27%. Então, 20 bilhões de reais vezes 24%, eu falei. São 4 bilhões e 800 milhões de reais que deixam de ser arrecadados por conta de uma estrutura jurídica que é a Lei Candir, que isenta o Brasil, que isenta os produtores de recolher imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, dos produtos de origem primária, aqueles produtos não beneficiados. Enquanto isso, a gente, nós, eu, vocês, todo mundo, que estamos aqui usando nossa luz para carregar os celulares ou para ligar o notebook, a gente paga 32% de ICMS sobre a conta de luz. Então, de cada R$100 da conta de luz, R$32 é imposto. O mesmo imposto que o Blairo Martin paga na safra de soja dele. Isso poderia ser revogado. Só um deputado botar em pauta a revogação e a Câmara aprovar. Por que não aprova? Por que será? Meu Deus. Por quê? Porque não atende os interesses econômicos da elite. Simples assim. Então, a economia é quem gira o direito, infelizmente. E aí a gente precisa estudar também a sociologia do direito. Vou repetir uma frase que está virando batida, está ficando até chato já. O direito é espelho da sociedade. Quem estuda a sociedade? Sociologia. Gente, a sociologia, junto da filosofia, deveriam ser disciplinas ensinadas desde a 5ª série. Hoje, 5ª série é o quê? Sexto ano. Desde o 6º ano. A gente devia aprender isso na escola para a gente poder entender o mundo e nosso lugar nele. Quer dizer, o nosso lugar nele é bem interessante. O Marcelo de Cortella, ele fala, um vídeo, uma entrevista, aliás, que nós somos 1 em 200 bilhões de pessoas em um planeta que gira em torno de um Sol, dentre outros bilhões de sóis, dentro da nossa galáxia, dentro de outras bilhões de galáxias, num universo praticamente infinito. Nós somos, palavras dele, o subtreco do vice-troço. E não é nada. E tem gente que insiste em virar para alguém e falar assim, você sabe com quem está falando? Nunca falaram essa frase para mim até hoje. Eu achei interessante. Não sei se nunca tive a sorte ou o prazer ou o desprazer, porque eu tenho a resposta pronta. Só que agora ela ficou velha. Você sabe com quem está falando? Com o bebê da Christy Ellen, do Olha Quem Está Falando? Então, a sociologia, ela tem como estudo justamente mostrar as relações sociais. Mostrar que a sociedade, o grupo social, é muito mais relevante
do que um indivíduo. Sempre. O indivíduo é importante. Cada um de nós, ele exerce uma marca no mundo que é essencial. Nós somos importantes. Mas nós somos importantes porque estamos inseridos em um contexto de importância, que é o contexto de grupo. A gente não pode deixar se levar pela arrogância de acharmos que somos mais importantes do que o grupo. E a sociologia vem justamente estudar essa questão, né? Esse estudo da sociedade. A sociologia do direito, então, ela vai estudar como essas relações sociais vão impactar as normas sociais, as normas de conduta de grupo, que se tornarão eventualmente normas legais. A sociologia do direito, ela tira da tese do direito, do estudo do direito clássico, e se aprofunda no estudo das relações sociais. Também é algo extremamente importante. Então, a sociologia, ela foi inicialmente postulada por Auguste Comte. A sociologia como ciência de um todo. Auguste Comte depois criou a filosofia do positivismo, né? E também é um dos principais sociólogos, Émile Durkheim. E Durkheim definiu que a sociedade ela é tão relevante para o cidadão que ela influencia o modo como o cidadão vê o mundo e como vê as relações, as pessoas e os fatos. E Auguste Comte, ele trabalha com a ideia das relações sociais se sobreporem às relações dos indivíduos. E a sociologia do direito vem para pegar essas mesmas relações e estudá-las dentro daquela conduta social. Como que uma conduta é vista como correta e vai se tornar, eventualmente, uma conduta legal. Tá? E essas são as ciências, as chamadas ciências afins ou ciências irmãs do direito. Mas também existem duas disciplinas, duas ciências que são ainda mais relevantes, tá? Que tem um destaque. E eu coloquei essas duas porque elas não vão estar na maioria dos livros, tá? Que é a linguística e a história. Porque o que é a linguística? A linguística é o estudo dos componentes linguísticos. Não só da língua, da fala, da escrita, mas tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é falado, que é pensado, o não dito, o silêncio, o silenciado. Então a linguística ela se interrelaciona com todos os campos de estudo, porque é impossível você fazer um estudo sem você se comunicar. E a linguística excessivamente ela é a comunicação. E como o direito estuda as relações sociais e a aplicação dessas relações sociais a uma estrutura normativa, é importante a gente entender como essa estrutura normativa vai se discutir, se inserir dentro do discurso jurídico, dentro das condições. Tá? Então, a análise do discurso, e aí, por exemplo, quando um juiz julga um caso, o que ele está fazendo é análise do discurso. Ele vai ouvir as testemunhas, ele vai ouvir o réu, vai ouvir todo mundo, vai ouvir a vítima, né? E ele vai entender, ele vai fazer análise do que cada um falou e com base nisso ele vai tomar suas próprias conclusões. Então a linguística ela se interrelaciona com o direito de uma forma tão intrínseca, tão simbiótica, que é necessária para a construção. É pouco explorada, mas ela é extremamente necessária. E a história, como eu já disse, hoje, ela é essencial para a construção do ser. Não existe, não é possível que um povo não saiba a sua história. Sem conhecer a sua história, você não constrói o seu futuro. E se você não conhece a história, você vai repeti-la. Você não faz novo, você repete. A ausência do conhecimento histórico implica em ausência de autoconhecimento e ausência de evolução. E aí se torna um ciclo sem fim que não vai nos guiar
nem para dor e nem emoção, como diria o Simba. Vai ser um ciclo de dor e de repetição dos mesmos erros cometidos. A gente não aprende. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vou encerrar ela já, porque com 11 alunos, acho que não dá para a gente se estender muito. Tá bom? Muito obrigado. Nos encontramos na próxima quinta-feira, dia 18. Ok? Certo, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Certo. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Oi, Bernardo, pode falar. Professor, visitando o SIGA, está marcado uma avaliação para dia 18. Eu acredito que Tá errado. não vai ocorrer, né? Não vai acontecer. Dia 18 é aula. Ah, tá. Beleza, então. A prova vai ficar para o dia 25. Então, beleza. Daí a gente Obrigado. tem dia 25 prova. Uhum. E para quem ficar, dia 2 a prova final. Ok. Obrigado, professor. Falou, até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, até mais.